Filipenses capítulo 3. Vamos ler do verso 12 ao verso 16. Então diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Sabemos que está falando de maturidade espiritual. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana ou ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E ainda o livro de Jó, no capítulo 38. Apenas o verso 1. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Vamos orar, que o Senhor nos conduza. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por estarmos aqui reunidos, como já dito em poucos, mas certamente o Senhor há de nos alimentar, Senhor. Eu creio, Senhor, que primeiramente a palavra é para todos nós que aqui se encontram. Em primeiro lugar, Senhor, porque houve uma responsabilidade em responder ao Senhor para estar aqui, e certamente o Senhor há de honrar isto. Muito obrigado, Senhor. Mas, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Senhor também possa estender a outros irmãos uma fatia, parte, ou se for da vontade do Senhor, que tudo, Senhor, seja compartilhado também a eles, porque de fato estamos, pela Tua graça, iniciando um novo passo, Senhor, um novo momento neste livro, momento esse que tem acompanhado o momento que estamos vivendo em nossas vidas. E às vezes, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não temos percebido os Teus movimentos. Temos estado adormecidos, Senhor. Não temos percebido a urgência do coração do Senhor. Mas, Senhor, como também já dito nesta noite, obrigado, porque somos filhos. Isto não mudará. E obrigado também, Senhor, porque nós seremos plenamente filhos, porque o Senhor está tratando conosco. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos Tua ajuda, Tua capacitação, Senhor. Por favor, nos ajude a compreender melhor este livro, Senhor. Como já dito também, Tuas palavras são espírito e são vida, Senhor. Vai além do nosso intelecto, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, apesar de estarmos em pouco, eu tenho um encargo bem definido no meu coração e que o Senhor nos ajude, então. Nós estamos iniciando, irmãos, uma nova etapa no livro de Jó. Nós viemos construindo juntos, estamos já no final do livro de Jó, são 42 capítulos. Nós vamos iniciar, pela graça do Senhor, o capítulo 38 hoje.
E nós estamos então no final de um processo muito significativo, porque o livro de Jó, ele é um livro muito importante, irmãos. E como disse, eu creio que esses movimentos que o Senhor tem dado conosco no livro de Jó não representam apenas estudos bíblicos. Eu creio que são etapas que o Senhor está nos conduzindo como igreja, assim como creio nas jornadas e também como finalizamos o caminho para o cumprimento do eterno propósito. Irmãos, nitidamente representa a nossa experiência cristã individual e coletiva aqui nesta localidade. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento dessas coisas, que nós valorizemos o fato de estarmos reunidos, tanto temos ouvido sobre isso, mas por quê, irmãos? Porque nós vamos perdendo os movimentos que o Senhor tem dado conosco como igreja. Nós não estamos aqui, obviamente, para julgar relacionamento individual de cada um com o Senhor. Nós estamos falando dos movimentos que o Senhor tem dado, que passa pelo que o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, mas vai além, porque fala desse movimento coletivo, desse falar corporativo que se expressa na reunião dos santos. Então, irmãos, nós chegamos hoje nos capítulos que tratam do aparecimento do nosso Senhor a Jó. E, irmãos, tudo que nós construímos até aqui foi para chegar nesse momento que vai a partir do capítulo 38. Até aqui nós vimos muitas coisas. Nós vimos uma crise que se iniciou lá no início. Nós vimos um processo, um trabalhar do Senhor tremendo na vida de Jó. E, irmãos, todos nós estamos passando por isso. Todos nós estamos passando por isso, irmãos. É assim que o Senhor trabalha conosco. É maravilhoso porque no livro de Jó, o Senhor nos é apresentado como o Todo-Poderoso. Mais de 30 vezes aparece essa expressão nesse livro. Esse é o nome predominante de Deus no livro de Jó. Mas o Todo-Poderoso, que parece distante, né? Ele não está distante, irmãos. Ele está próximo, trabalhando a vida de Jó e trabalhando as nossas vidas. Que o Senhor continue a falar conosco com respeito a isso. Então nós vimos, e eu preciso trazer isso à memória por conta desse ponto que nós vamos iniciar a partir de hoje, que vai do capítulo 38. Nós vimos que muitos irmãos na história da igreja, eles ficaram em torno do livro de Jó, meditaram, estudaram, eruditos, irmãos, que estudaram com profundidade esse livro, mas não compreenderam plenamente a mensagem desse livro. Não que nós tenhamos compreendido plenamente, mas eu creio que há uma luz expandida sim, porque estamos nos ombros de outros irmãos também. Mas então eles ficaram, irmãos, a maioria ficou em torno do assunto do sofrimento do justo. E esse, irmãos, dado a luz que temos tido, porque um novo leque dentro desse livro se abriu para nós, uma nova visão, nós vemos que o assunto do sofrimento é um assunto não tão profundo como nós temos compreendido. Talvez se nós ficamos em torno do assunto do sofrimento, nós não compreendemos nada da mensagem verdadeira desse livro. Então nós vimos que a chave para a compreensão desse livro é a plena filiação. Ou seja, nós já somos filhos, irmãos. Louvado seja o Senhor. Nós somos filhos. Isso não irá mudar. Mas o Senhor agora está formando caráter em nós. Plena filiação fala dessa conformação a Cristo. Fala do caráter de Cristo formado em nós. Não é que nós estamos sendo melhorados, é Cristo que está sendo formado em nós. E então, por meio do livro de Jó, nós vamos compreendendo melhor como que esse trabalhar se processa nas nossas vidas. Então, nós vimos que a palavra-chave para a compreensão desse livro, e às vezes nós temos esquecido de tocar nela, mas ela é muito importante, é quebrantamento. Uma palavra-chave e fundamental na compreensão desse livro. Por quê? Porque é isso que o Senhor está fazendo, irmãos, com tudo que diz respeito a nós. O Senhor está operando a cruz em nós. O Senhor está nos conduzindo a um caminho de morte do eu, para que Ele possa ser formado em nós, para que Ele possa tomar lugar naquilo que Ele está levando à morte em nós. E então esse trabalho de quebrantamento, que às vezes nós achamos que é algo tão distante, tão místico, tão difícil de compreender, na verdade é algo simples e prático, irmãos. Mas não quer dizer que seja fácil avançarmos nesse caminho, porque depende
E aqui toca a nós, depende da nossa responsabilidade, da nossa resposta. O Senhor nos apresenta o caminho da cruz e diz: se alguém quiser vir. Então veja que há um convite aguardando uma resposta de todos nós. Por isso nós vemos alguns avançando em maturidade e outros não. A boa notícia é que no final, certamente o Senhor terá o caráter dele formado nos seus filhos, porque ele não confiou isso nas mãos de homens. É as suas mãos que têm tratado conosco. Mas no que diz respeito ao avanço de cada um de nós hoje, aí sim, irmãos, conta com a nossa responsabilidade. E então esse trabalho de quebrantamento, ele tem dois braços, como já vimos lá atrás. Estou apenas repisando para que possamos entrar no capítulo 38. Ele tem dois braços. Um braço é a providência de Deus, os arranjos de Deus. E quanto nós ainda temos tido dificuldade com respeito a isso, irmãos. Quanto nós temos recalcitrado contra os aguilhões de Deus. Quanto nós temos, irmãos, sido indomáveis quando o Senhor começa a tratar conosco por meio das circunstâncias. Quanto nós temos encontrado ainda dificuldade, irmãos, no avanço disso. Nós falamos tantas frases bonitas com respeito à providência, aos arranjos de Deus, mas na nossa experiência a realidade é que as coisas são bem diferentes. Nós temos tido dificuldade em abraçar as circunstâncias, até mesmo as pessoas que o Senhor usa para formar caráter em nós. Tudo, irmãos, está providencialmente nas mãos do Senhor para de alguma maneira fazer aquilo que por Ele foi ordenado. Obviamente que nisso tudo há a questão da responsabilidade, dos nossos caminhos, mas o fim, irmãos, tudo vai convergir para que Cristo seja formado em nós. Mas então um outro braço do quebrantamento é a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Imagine se nós só passássemos pelos sofrimentos, pelos arranjos, aquela coisa, e não houvesse a palavra. Irmãos, no máximo nós nos tornaríamos pessoas amarguradas, tristes, desanimadas. Mas louvado seja o Senhor que os arranjos vêm para poder de alguma maneira, como vimos aqui no livro de Jó até o capítulo 38, de alguma maneira desobstruir os nossos ouvidos que às vezes estão tapados. Às vezes nós estamos indo pelos nossos próprios caminhos, então nós não estamos ouvindo o Senhor. Então os arranjos dele vêm para de alguma maneira nos despertar, para que nós possamos ir a ele e ouvir a sua palavra. Mas então depois dos arranjos, nós temos a palavra de Deus, que é o outro braço, então a outra ferramenta de Deus para poder tratar conosco, irmãos. E então, após esse processo na vida de Jó, que nós temos então o Senhor usando os amigos de Jó. Lembra que eu estou falando dos arranjos? Os amigos de Jó foram arranjos dados pelo Senhor. A esposa de Jó, que foi a única que sobreviveu e depois foi um teste para ele. Então todas as circunstâncias ao redor, de alguma maneira operando ali em Jó, mexendo com as emoções, com a mente, com a vontade, porque elas mexem mesmo, irmãos. Elas mexem mesmo. E o Senhor então de alguma maneira vai começando a revirar para poder tratar aquilo que está no nosso íntimo. Mas agora, irmãos, louvado seja o Senhor, no capítulo 38 nós temos esse: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. E então, irmãos, nós temos essa maravilhosa figura. No capítulo 37 nós temos uma tempestade. Os irmãos lembram? Eliú então está com Jó ali, naquele quadro, e há uma tempestade acontecendo. Eliú usou da tempestade para poder ensinar lições preciosas a Jó. Eliú então ele vai ensinar justamente sobre os arranjos de Deus e depois vai falar sobre a majestade de Deus, né? Então Eliú começa a dar uma explicação a Jó, começa a preparar o caminho para o que Deus vai fazer a partir do capítulo 38. Então, coloquei todo o cenário para agora sim começar a incumbência que o Senhor me deu para essa noite. Enquanto eu meditava, irmão, sobre como conduziria este momento, o Senhor me disse para que eu primeiro fizesse uma panorâmica recolhendo princípios espirituais. Foi assim que o Senhor me disse. Primeiro uma panorâmica com princípios espirituais. Então,
ele me conduzindo na meditação, entendi de fazer o seguinte, e aqui precisarei da atenção dos irmãos, e também que os irmãos exerçam o ouvido espiritual para capturar princípios que citarei mediante uma leitura que farei. Então, primeiramente nós faremos isso, essa será a primeira etapa. Depois, claro que possivelmente isso não acontecerá hoje, nós iremos para o texto, porque eu entendi também de não pular os versos, nós vamos ler todo o relato, e assim trataremos até o capítulo 42 do livro de Jó. Mas primeiro eu vou trazer uma panorâmica com princípios. Só que essa panorâmica, irmãos, ela é fundamental para o que veremos no capítulo 38 em diante, certo? Fundamental. No final eu vou procurar resumir em 2 pontos, que são lições chaves, porque os irmãos sabem que no capítulo 38 a 42 nós temos 2 discursos de Deus. Um discurso, depois nós temos uma resposta de Jó, então o Senhor pôde continuar com ele, e temos um segundo discurso. Cada discurso tem uma ênfase, claro, várias lições no discurso, mas uma ênfase principal. E os irmãos vão ver que essas ênfases são ênfases que o Senhor já nos tem falado. Então os irmãos verão já a testificação do que o Espírito tem nos conduzindo como igreja. Então, no final eu vou procurar resumir, mas a leitura que farei, eu farei uma leitura na íntegra, para que os irmãos possam anotar, mediante o que for ouvindo, e olha que maravilhoso, no domingo, se o Senhor assim nos permitir, nós teremos a graça de compartilhar o que cada um recolheu da parte do Senhor. Essa é a beleza, porque às vezes a Vanessa pega um princípio que passou despercebido pela Bia, a Bia pegou um princípio que passou despercebido por ela, e depois nós vamos compartilhar mutuamente, amém? Então que os irmãos exerçam isso, e depois nós iremos para o relato, de acordo com a condução do Senhor, e também procurando respeitar também o tempo. Então, irmãos, esse relato que eu vou ler, ele foi escrito pelo irmão Stephen Kong, que escreveu aquele comentário sobre Jó, chamado O Esplendor dos Seus Caminhos. Eu iria passar pontos sem ir à leitura, mas entendi do Senhor de fazer a leitura. Então, ele vai começar a falar justamente sobre o capítulo 38, que nós veremos a partir de agora. Que os irmãos, então, exerçam aí o discernimento e possam ir recolhendo. Eu tenho certeza que tem muita coisa que os irmãos poderão anotar aí. Muitos princípios de confronto para nós. Então, vou iniciar a leitura. Então o irmão colocou o título assim, O Aparecimento de Deus, que é justamente a partir desse capítulo 38. E diz assim: Jó já havia recebido uma explicação por meio de Eliú, por isso Deus não lhe deu nenhuma outra. Não é de uma explicação que precisamos, mas sim de uma atitude correta de coração. Deus tem que reduzir nosso tamanho, trazer-nos para a realidade, levando-nos àquela posição a partir da qual vemos que não somos nada. Ele teve que fazer isso especialmente com um homem como Jó, que era perfeito e reto, que temia a Deus e se abstinha do mal, e que havia florescido sob a graciosa mão do Senhor e de suas bênçãos. Quem tem muito é tentado a sentir que por isso se tornou alguém, que tem direito de fazer exigências. Mas ao menos uma coisa certamente acontecerá se Deus aparecer sem dar explicações sobre si mesmo. 2 pontos. Ele nos chamará à razão, reduzindo-nos ao tamanho correto. A partir daí, começaremos a ver e a confessar juntamente com Jó: sou indigno. Que te responderia eu? Algumas traduções desse versículo afirmam: eis que sou vil. Ao invés então de sou indigno, a tradução seria: eis que sou vil. Está sendo gravado, tá, irmãos? Depois, se os irmãos quiserem rever, fiquem à vontade. Continua assim: não sou apenas um nada, sou também horrível. Como ouso falar sem ter conhecimento? Somente um aparecimento de Deus fará com que vejamos quem realmente somos. O Senhor martelou Jó com sucessivas perguntas e declarações, até que finalmente Jó se viu como realmente era. Viu que, em comparação com Deus, era de pequena conta e que de fato não era nada.
No caso de Jó, logicamente, todas as perguntas e declarações de Deus estavam relacionadas com a criação. Nós veremos isso no relato bíblico. O Senhor então vai fazer várias perguntas para Jó, todas elas relacionadas à criação. E o autor vai explicar por quê. Porque estavam no período do Antigo Testamento. Em nossos dias, entretanto, sempre que o Senhor aparecer a nós, será não somente com declarações e interrogações relacionadas com a criação, mas também haverá aquelas em conexão com a redenção. E aí há as perguntas do Senhor para nós. Fiz isto para te redimir, realizei aquilo para te libertar. Não fui crucificado por ti? Não derramei meu sangue em teu favor? Dei a minha vida por ti, mas o que tens feito a esse respeito? Tens feito alguma coisa? O que tens tu que não tenhas recebido de mim? O que tens que é verdadeiramente teu? Não sou eu o Senhor? Não deves todas as coisas a mim? Não tenho direito sobre ti? Não posso fazer o que me agrada? Não existe uma razão para o meu agir? Por que não podes confiar em mim? Por que precisas questionar? Não podes entregar-te a mim? Não sabes que eu sou Deus? Eu sou o teu Deus, mas o que tu és para mim? Nada, nada mesmo. E aí o autor coloca o subtítulo: Nada somos. E ele continua: Se Deus não tivesse aparecido dessa forma na experiência de Jó, todas as suas provações teriam acabado em vaidade. Não teriam tido nenhum propósito positivo. Em última análise, por que esse homem bom sofreu? Porque por nenhum outro motivo além de ser conduzido ao seu próprio fim, para que pudesse finalmente prostrar-se e dizer: nada sou. Como é difícil para Deus conduzir qualquer um de nós a uma posição de morte, especialmente quando somos abençoados por Ele, ou quando já alcançamos algo. Como é fácil tornarmos-nos orgulhosos e acharmos que sabemos algo e que agora temos direitos. Facilmente esquecemos-nos de que nada somos além de uma cifra, que diante do Todo-Poderoso não somos nada, que diante do Altíssimo não sabemos nada. É muito difícil nos vermos como Ele nos vê. Portanto, precisamos de provações severas, pelas quais seremos moídos até tornarmos-nos em nada. Deus tem que nos conduzir a essa posição tão abençoada. Então observe, irmãos, preciso chamar a ênfase aqui. O autor falou que o Senhor está nos conduzindo a uma posição onde nós somos moídos. E ele fala que essa é uma posição abençoada. Não é um paradoxo, irmãos? Imagine só se nós ficássemos aqui, dentro de tantas coisas que já li até agora. Mas vamos continuar. Deus tem que nos conduzir a essa posição tão abençoada. Caso contrário, não podemos ser totalmente unidos com Ele em um espírito. Temos que ser reduzidos a zero, a fim de que seja real em nossa vida a verdade que Paulo disse: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17. Não é uma questão de satisfação, nem de emoção, nem é um entendimento da mente ou a gratificação da vontade. É uma união de espírito. Mas quando nossa alma é muito grande, não somos capazes de ser unidos com Deus em um espírito. Somente quando nos vemos como realmente somos, é que podemos ser trazidos para uma união mais próxima com Deus. Mas como podemos ver a nós mesmos? Olha só, irmãos, como esse autor vai... Ele fala que somente quando nós nos vermos a nós mesmos de uma maneira adequada, que nós podemos viver uma vida mais clara de união com o Senhor. Mas ele não para sem ter uma resposta para nós. Ele fala: como podemos ver a nós mesmos? É maravilhoso, porque às vezes temos uma explicação, mas não temos a continuidade, né? O autor está colocando, e que ele vai colocar de uma maneira linda também. Então escutem. Somente quando o vemos primeiro. No que se refere à experiência, todo o problema da nossa união com o Senhor não é porque Ele seja grande, mas porque nós somos grandes demais. Não é a pequenez do homem que impede essa união, é a sua grandeza.
A menos que sejamos levados a ser nada, essa união em espírito com Deus será muito difícil de acontecer. Nosso ego precisa ser esmagado, moído e quebrado. Somente então nosso espírito pode ser um com o do Senhor. Humildemente percebemos que não somos nada a não ser recipientes para a ocupação do Espírito de Deus. Agora o autor vai ir para a vida do Senhor Jesus exemplificar isso que estou lendo para os irmãos. Considere a vida terrena de nosso Senhor Jesus. Ele era igual a Deus. Entretanto, esvaziou-se, tomou a forma de homem e assumiu a posição de servo. Humilhou-se, tornando-se obediente a Deus até o ponto de morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2. Ele se tornou em nada, apenas um recipiente para a ocupação de Deus. Ele disse repetidas vezes: nada posso fazer, nada posso falar, não sou nada, estou apenas fazendo o que o Pai faz e dizendo o que o Pai diz. Embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus capítulo 5, verso 8. Como filho, foi disciplinado pelo Pai, ou seja, ele é o filho treinado pelo Pai. Eu nunca ouvi essa expressão, maravilhosa também. Ele é o filho treinado pelo Pai. Essa é uma das maiores lições a serem aprendidas, a saber que não somos nada. Como o Senhor Jesus tornou-se nada, Deus para ele era tudo. Senhor, que esteja falando aos nossos corações, irmão. Frequentemente dizemos que Deus é tudo, mas será que Ele é, de fato, tudo para nós? Deixe-me dizer que se não estamos sendo levados ao nada, como será possível que Ele seja tudo? Simplesmente somos grandes demais. É necessário que sejamos moídos, que haja um trabalho mais profundo da cruz, talvez muitas provações, para sermos levados àquele lugar do nada, no qual confessamos: não sou nada, sou vil. Sempre que Deus aparece para nós, essa será inevitavelmente a consequência. Lembre-se da experiência de Isaías. O que aconteceu quando Deus apareceu a ele no templo? Qual foi a reação do profeta quando viu o Senhor em sua glória? Ele exclamou em alta voz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isso está em Isaías capítulo 6. Quando o Senhor aparece, o homem simplesmente se desmonta. Dizemos que vimos a Deus e que já nos encontramos com Ele? O que verdadeiramente queremos dizer com isso? Olha só o que o autor está dizendo. Quando a gente fala assim, que nós então já nos encontramos com o Senhor, que nós já recebemos uma luz dele, olha como ele vai continuar. Geralmente queremos dizer que recebemos alguma luz vinda da parte dele. Estamos sendo iluminados, sabemos algo ao seu respeito e agora podemos explicar e instruir as pessoas. Ou o que frequentemente queremos dizer é que já chegamos a um determinado ponto moral e espiritual. Não é isso que queremos dizer? Bem, se for esse o caso, ainda não vimos a Deus. Sim, o ouvimos falar, mas o conhecemos apenas por ouvir, não por vê-lo. Pois se realmente o virmos, a marca infalível em nossa vida será: nada sou. O que posso dizer a ti, Senhor? Sim, tenho muito a dizer, mas já não consigo mais me expressar. E agora nós chegamos na próxima lição, que é o próximo título. Talvez os irmãos só anotar os títulos já é um bom Agora, olha se isso é novo para nós como igreja. O subtítulo aqui dentro dessa sessão aqui é: o silêncio é marca de maturidade. Isso é novo, irmãos, ou nós já ouvimos aqui? Nós já ouvimos aqui, não é? Então agora, olha como o autor vai colocar esse ponto. Uma das características das crianças é falar muito. Elas o fazem sem parar. Mas o sinal da pessoa madura é o silêncio, pois apesar de ser capaz de falar muito, sua resposta é: o que posso dizer diante de Deus? Não há nada a ser dito. Como Jó,
que estava sendo levada à maturidade, essa pessoa provavelmente dirá: o que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes falei, porém não prosseguirei. Sabe quando que Jó diz isso daqui? No final do primeiro discurso de Deus. Todas essas lições que li até agora aqui, no relato desse irmão, diz respeito ao primeiro discurso de Deus. São todas as lições que nós veremos no capítulo 38 até 40. Então, observe que o autor está tratando a importância do silêncio, de colocar a mão na boca, que é o que nós já temos ouvido como igreja há um bom tempo. Então diz assim: foi a tremenda sensação de não ser nada diante de Deus que calou a boca de Jó. Não porque não tivesse mais nada a dizer, mas o que diria se ele mesmo não era nada? Aqui está uma lição muito profunda. Podemos ter muitas coisas a dizer, contudo, o que podemos expressar quando realmente sabemos quem somos? Se é isso que temos experimentado, teremos dado um grande passo em direção à maturidade. O autor colocou então o silêncio como um grande passo no avanço da maturidade. Como a nossa experiência coincide com a de Jó, sempre que atingimos, é o que pensamos, ele colocou entre parênteses, um pequeno avanço espiritual, tendemos à autojustiça e à autoconfiança. Achamos que sabemos mais do que os outros e às vezes até somos tentados a questionar a Deus. Tornamo-nos intrépidos em nós mesmos, não necessariamente em Cristo, e nos esquecemos de nossa verdadeira posição e condição. Temos muito que falar. Por quê? Porque ainda somos crianças. Mas à medida que a mão do Senhor vem sobre nós, somos gradativamente levados a ver que não somos nada. O que podemos dizer? Como Jó, um silêncio vem sobre nós, que é a marca da maturidade. Todo o primeiro discurso, segundo os princípios espirituais que esse irmão coloca, finaliza aqui. Então tudo isso que foi citado diz respeito ao primeiro discurso, que vai até o capítulo 40. Agora eu vou citar a segunda lição, e nós vamos encerrar logo após fazer a leitura. Eu não vou me estender, não vou para o relato não, para que também não fique muita coisa para a gente poder conversar no domingo, tá? Então, agora nós vamos iniciar o segundo discurso, que vai, os irmãos, apenas olhem comigo para que os irmãos possam localizar na Bíblia. Vai ao capítulo 40 comigo, irmãos. Os irmãos estão vendo aí que acima do verso 3 há uma resposta, tá vendo? Segundo João Ferreira de Almeida tem um título aí, a resposta humilde de Jó, tá vendo? No verso 6 nós temos: então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Então no verso 1 do capítulo 38 nós temos essa expressão, o Senhor no meio de um redemoinho. No capítulo 40, verso 6, nós temos o Senhor novamente no meio de um redemoinho. Então aqui dá início ao segundo discurso, certo? E então, com respeito ao segundo discurso, o autor começa assim. O título é, acho que já deveriam anotar aí: Deus deve lidar com o orgulho. Ou soberba também pode colocar, né? Orgulho e soberba. E o autor continua assim: mas será que isso foi tudo o que Deus disse ao seu servo? Não, Deus falou com ele em duas partes. A obra na vida de Jó, iniciada na primeira parte do aparecimento do Senhor, que vai do capítulo 38, 1 a 45, não havia terminado. Muito ainda estava por ser feito, pois por isso Deus precisou falar novamente. Em sua segunda fala, ele fez perguntas adicionais. Do meio de um redemoinho, Deus perguntou a Jó: acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Porque Jó não poderia simplesmente confiar em Deus e deixá-lo terminar a sua obra. É interessante que permaneceram em cena apenas Deus e seu servo. Satanás não estava mais ali. O Senhor não revelou a Jó que foi o grande conflito existente no âmbito invisível que o envolveu naquelas provações. A parte negativa foi completamente deixada de lado. O que estava em evidência era a obra positiva de Deus.
a aperfeiçoar seu servo e fazer dele um filho maduro. Nesse momento, o Senhor voltou-se para o lado moral das coisas e perguntou a Jó se era capaz de abater os orgulhosos. Isso está no capítulo 40, versos 10 a 14. Abater o soberbo é a glória moral do Todo-Poderoso. O apóstolo Pedro disse: Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Será que Jó entende que tal é a glória moral de Deus? Se sim, será que consegue realizar uma obra como essa? O Senhor perguntou a Jó se ele era capaz de humilhar o orgulho, incluindo o seu próprio, pois o que o impede de entrar na completa maturidade da filiação é o orgulho. Vou repetir isso. O Senhor perguntou a Jó se ele era capaz de humilhar o orgulho, incluindo o seu próprio, pois o que o impede de entrar na completa maturidade da filiação é o orgulho. Ele foi grandemente abençoado pelo Senhor e progrediu muito mais do que os seus contemporâneos, mas sem perceber, tornou-se orgulhoso de si mesmo, esquecendo-se de que tudo lhe foi concedido pela graça de Deus. Por conseguinte, o Senhor foi compelido a usar duas criaturas do mundo animal como lição para convencer Jó desse sério problema de orgulho. Deus descreveu vividamente diante de Jó a figura tanto do Behemoth como do Leviatã. Paro por aqui, irmãos, apenas para resumir então os dois pensamentos centrais, para que os irmãos possam meditar, mediante também o que anotaram, se anotaram ou depois poderão ouvir o áudio. No primeiro discurso, que vai do capítulo 38 até o capítulo 40, verso 2, a lição central é: nada somos. Nada somos. E entre parênteses, os irmãos podem colocar: silêncio é igual maturidade. E fechar parênteses. Do capítulo 38, verso 1 a 42, nada somos. E entre parênteses, silêncio é igual a maturidade. E o segundo discurso, então, apenas o pensamento central, para que os irmãos também possam estar meditando, que vai do capítulo 40, verso 6, até 42, verso 6. A lição central é: Deus está abatendo o orgulho e a soberba de Jó. Deus está abatendo o orgulho e a soberba de Jó. Também. A segunda, você fala? Jó 40, verso 6 até 42, verso 6. Você conseguiu anotar o princípio? Então, irmãos, é muito interessante, e aí os irmãos meditem sobre isso também, junto com esses princípios que ouvimos. É muito interessante que Jó tenha chamado o Senhor o tempo todo para o seu tribunal. Fez muitas perguntas a Deus, como nós também fazemos muitas perguntas a Deus. Questionamos, perguntamos, mas quando o Senhor apareceu a Jó, o Senhor não respondeu às perguntas de Jó. O Senhor fez mais 73 perguntas para Jó. Por que o Senhor fez isso, irmãos? Nós vamos tratar disso na próxima reunião, mas eu queria que os irmãos pensassem nisso, porque nós fazemos perguntas para Deus e aguardamos que Ele nos responda a todos os nossos questionamentos, mas aí o Senhor vem com mais perguntas. Lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Eles estavam indo tristes porque o Senhor havia sido crucificado, havia sido morto, e o Senhor faz a pergunta para ele: quais? Porque eles estavam falando de acontecimentos. Só você não sabe os acontecimentos dos últimos dias? E ele: quais? Porque, irmãos, de fato as perguntas do Senhor são muito sondadoras.
Mas há princípios envolvidos aí do porquê que o Senhor não respondeu a cada uma das perguntas de Jó, mas ao invés disso ele chegou e perguntou mais a Jó. E nós veremos isso a partir do próximo momento. Mas que os irmãos então meditem nesses princípios que foi passado, para que nós possamos, essa foi a panorâmica, para que nós possamos de fato então, no próximo momento, nos determos ao texto e na leitura do texto e comentando o texto juntos. Amém? Que o Senhor possa falar a cada coração e no domingo, se assim permitirmos, compartilharmos algo de Cristo uns com os outros. Amém. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pelo momento de hoje. Obrigado pelo Teu falar, Senhor. Ajuda-nos na nossa concentração. Ajuda-nos, Senhor, a, como foi dito numa oração lá atrás hoje, a ruminarmos, Senhor, aquilo que recebemos do Senhor. Que possamos de fato levar Tua palavra em nossos corações e que no decorrer da semana ela possa continuar falando e nós ali meditando aos Teus pés, Senhor. Que certamente o Senhor tem muito mais para nos falar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está nos conduzindo a esse caminho, a esse lugar abençoado, Senhor. Abençoado. Que nosso eu rejeita, mas é um lugar abençoado. Ensina-nos a ver assim, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui se encontram, que perseveraram, Senhor, que responderam ao Senhor em estar aqui. Que o Senhor possa capacitá-los de uma maneira tremenda, Senhor, para compreender o que acessamos nessa noite. Louvado, engrandecido seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.